frequentemente encontramos alguns símbolos ou logomarcas que ficamos sabendo a seguir que são símbolos da nova era. Mas qual a razão da utilização de símbolos na nova era e quais são esses símbolos? Bom, nós sabemos, como se costuma dizer, que os exemplos valem mais do que as palavras. Desde que a nova era possa utilizar de símbolos que fiquem melhor impregnados na opinião pública, ela pode fazer uma divulgação maior e melhor das suas finalidades e dos seus objetivos. Helena Blavatsky, quando recebeu o seu plano dos mestres cósmicos, recebeu uma orientação clara e específica de que ela deveria utilizar de alguns símbolos para ajudar na penetração do movimento Nova Era. Quando nós compramos um produto, nós compramos a imagem que ele traz consigo. Os símbolos servem para isso. Muitos desses símbolos da nova era estão sendo largamente utilizados em desenhos animados, em grifes de roupa, de moda e etc. O que acontece? Você acostuma com uma grife de roupa, por exemplo, com um símbolo da nova era. Um dia você entra dentro de uma livraria e você de repente olha para uma capa de um livro e ali na capa do livro está o símbolo que você gosta de usar na sua roupa. O que acontece? Você vai e compra e se interessa para ver o que tem dentro daquele livro. E, obviamente, você estará recebendo muito mais do que o símbolo. Estará recebendo a ideologia que vem por detrás. Essa é a razão por que eles se utilizam de símbolos, para ajudar a vender a imagem daquilo que eles se propõem, daquilo que eles pretendem colocar na sociedade, as novas ideologias, filosofias, daí por diante. Alguns símbolos que são muito conhecidos de vocês, existem muitos outros símbolos, mas eu quero citar alguns que são mais conhecidos da grande maioria. O primeiro deles é o arco-íris. O arco-íris, para os New Agers, é uma ponte entre as pessoas e a energia cósmica, ou as energias cósmicas. Ou seja, tudo que Deus faz, Satanás imita. O arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com os homens. Os New Agers vêm e assumiram para si mesmos esse símbolo. Contudo, o símbolo deles é o arco-íris pela metade. Porque se vocês notarem, o arco-íris de Deus, ele vai da terra para a terra. O arco-íris dos New Agers não, é da terra para o céu. Aqui eu quero fazer um parênteses, porque muitas pessoas procuram ver pelo em ovo. Nem todo arco-íris é de nova era. Então é muito importante que nós tenhamos uma atitude equilibrada para não sairmos às caças às bruxas, não. O arco-íris que eles se utilizam é o arco-íris pela metade e vocês vão perceber claramente que significa uma ponte entre a Terra, ou seja, entre as pessoas e a energia cósmica. O segundo símbolo utilizado por eles é o fita entrelaçada sem fim, ou vidas entrelaçadas. É aquele símbolo do Unibanco. E também é o símbolo que está na capa daquele livro, A Conspiração Aquariana. Agora, um outro parênteses aqui. Se você tem uma conta no Unibanco, não vá fechar a sua conta. E nem quero dizer que o Unibanco é nova era. Mas esta é mais uma forma da gente estar aqui provando e denunciando como eles se introduzem muito sutilmente em todos os segmentos da sociedade. Esse símbolo tem a ideia de todos nós estarmos ligados uns aos outros, em que os problemas da humanidade são, na realidade, problemas de todos, não são simplesmente problemas de cada um dos países, ou de raças, ou de credos. Então, esse símbolo dá a ideia de que nós devemos nos unir e acabar com todo tipo de separação. O terceiro símbolo, que é muito conhecido, é o símbolo do Yin e Yang, ou também conhecido por vocês como Town e Country. Esse símbolo, como vocês podem notar, parecem dois peixinhos, um de ponta cabeça em relação ao outro, e eles são absolutamente simétricos. Se você notar bem, na parte branca tem um pontinho preto, e na parte negra tem um pontinho branco. O que isso significa? Que os dois opostos precisam um do outro. Ou seja, o bem não vive sem o mal, e o mal não vive sem o bem. E eles ainda, através desse símbolo, estão afirmando que não existe nada que seja absoluto. Não existe bem que seja absoluto. E essa é a razão porque existe um pontinho preto no branco. E não existe mal que seja totalmente mal. E essa é a razão porque existe um pontinho branco no preto. Esta é uma ideologia zen budista.
que está sendo infiltrada na sociedade. Eu não sei se vocês se lembram daquela novela que tinha uma música que falava assim: meu bem, meu zen, meu mal. Esta filosofia afirma que não existe nada que seja absoluto, ou seja, todos os opostos, todos os extremos são maléficos. Como consequência disso, por exemplo, eles afirmam que você tem dentro de si tanto o lado masculino quanto feminino. Vocês se lembram daquela música do Pepeu Gomes, masculino e feminino? Ser um homem masculino não fere o meu lado feminino. Se Deus é menino e menina, também posso ser masculino e feminino. Ou seja, esta filosofia, ela fere frontalmente todos os absolutos de Deus. E a palavra de Deus é muito clara quando diz que Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Portanto, aí está um padrão de absoluto, o padrão de Deus. E a palavra de Deus nos leva, nos exorta, nos admoesta a buscarmos esse padrão. Quando Pedro fala na sua carta, sede santos porque eu sou santo. Portanto, esta ideologia está relativizando os absolutos de Deus. Ninguém tem mais que fazer A ou B, porque isto é segundo cada um. Não existe verdade que seja absoluta. A verdade pode ser verdade para você e não ser para mim. Esta é a ideologia da nova era que está sendo disseminada através desse símbolo Yin e Yang. O quarto símbolo que nós vemos usado também largamente é o unicórnio. E como vocês podem ver, o unicórnio tem um corno na testa. Isso significa liberdade sexual. Eles apregoam a liberdade sexual a despeito dos indivíduos estarem vinculados a uma relação de matrimônio. Portanto, mais uma vez nós vemos uma afronta à palavra de Deus. O quinto símbolo que nós estamos vendo aí é a cruz com laço, também muito utilizado pelo movimento hippie. Significa o quê? Desprezo da virgindade. E é um símbolo também da deusa do amor, que é Vênus. Um outro símbolo muito utilizado pela nova era é também aquele que se encontra em Apocalipse 13, 18, é o 666. Este símbolo, segundo a opinião de escritores da nova era, como Alice Bailey, declara que este símbolo traz muita sorte. E como é um número que aparece na Bíblia, e como a Bíblia é um livro lido mundialmente, então há uma fixação maior da nova era representada pelo símbolo 666. Há outros símbolos que a nova era se utiliza, como por exemplo a cruz suástica, também utilizada pelo nazismo nos tempos de Hitler, na criação de uma raça superior que estabeleceria dentro dos princípios do nazismo um tipo áureo de um reinado de paz pelo menos por 1000 anos. E como o objetivo da nova era será um futuro governo de paz mundial, então este símbolo também é utilizado dentro da nova era. Outro símbolo muito utilizado também é a estrela de 5 pontas. Esta estrela de 5 pontas, ela foi emprestada da magia negra, também chamada de pentagrama, que é aquele círculo fechado onde há uma estrela de 5 pontas, onde as pessoas adentrando fazem o seu culto satânico, buscando lá as energias místicas. Este símbolo ele é utilizado pelos New Agers, e eles dizem o seguinte, que as 2 pontas para cima significam Lúcifer reinando, e as 2 pontas para baixo, ou seja, quando as 2 pontas estão para baixo e não para cima, significam o homem sendo Deus. Quero também fazer aqui um parêntese. Nem toda estrela é símbolo de nova era. Existem grifes que existem, por exemplo, de calçados, como All Star, que usam a estrela de 5 pontos. Isso não significa que eles são da nova era. E o último símbolo que eu gostaria de citar aqui para vocês é o chamado de cruz de Nero, ou pé de galinha, ou pé de duende. Este símbolo ele era utilizado na Idade Média como um símbolo ligado a Satanás, a todas as seitas satânicas. Isso é muito significativo. Ele foi trazido de volta para a sociedade por um ateu chamado Bertrand Russell. Esse indivíduo, no ano de 1958, ele introduziu esse símbolo
com o intuito de lutar contra a corrida armamentística. Era um grito pela paz. Contudo, como ele era ateu, ele chamou esse símbolo de paz sem Cristo. E esse símbolo foi, mais para frente, posteriormente, usado pelo movimento hippie e é usado até hoje por todos aqueles que lutam pela paz. Só que a palavra de Deus diz que não existe paz sem Cristo. Por quê? Porque Cristo é o príncipe da paz. Somente Cristo pode estabelecer equilíbrio dos homens para consigo mesmos, dos homens para com Deus e dos homens para com seus semelhantes. Talvez você já tenha ouvido falar da música New Age, ou música da nova era. E nós vamos agora ficar sabendo um pouco dessa música e a sua utilidade no movimento. Em primeiro lugar, quero dizer que a música da nova era é uma música de extrema qualidade. O interessante também é que ela traz em si mesma elementos tanto eletrônicos, odiernos do momento, quanto elementos antigos, antiquados, elementos orientais. São músicas onde trazem em si mesmas também sons aquáticos, que trazem uma paz interior muito grande. E eles procuram abaixar a atividade do cérebro. Se você vai, por exemplo, a um médico tirar um eletroencefalograma, ele vai medir o comprimento de ondas, o seu comprimento de ondas, através de um código que eles chamam de diagrama de ondas. Esse diagrama de ondas divide os níveis de percepção em alguns nomes. O primeiro deles é o estado beta, que é o estado chamado de vigília. É quando você está acordado. Quando você está nesse estado, você responde a todos os estímulos e você tem condições de apreender, refletir e até mesmo negar ou aceitar. Quando você começa a entrar num estado de sonolência, eles chamam esse novo ritmo, esse novo estado, de estado alfa. E como é caracterizado esse estado? Você recebe as informações, mas você não mais reage a elas. E os New Agers se utilizam da música da nova era exatamente para isso. É uma música que é calma, ela te leva a um estágio de calmaria interior, você abaixa o nível de percepção e eles aí então ministram as suas ideologias, os seus ensinamentos, para que o indivíduo não receba aquilo e consiga reagir a isso. Eles se utilizam da música em consultórios dentários, em consultórios médicos, em sessões de meditação, de yoga. E ali, quando a pessoa está relaxada, dentro de empresas também, alguém por detrás fica falando: olha, busque a sua força interior, busque o autoconhecimento, olha, você pode, encontre o Deus que está dentro de si mesmo. São elementos sutis, que aparentemente são belos e verdadeiros, mas que se o indivíduo está num estágio beta, que é o estágio de vigília, ele consegue reagir àquilo, mas no estágio alfa ele não tem condições de responder a esses estímulos de forma negativa. Portanto, a música nova era é mais um instrumento do que uma finalidade. É um instrumento de levar a cabo esta ideologia para as mentes dos seres humanos. Alguns dos nomes mais famosos que fazem essencialmente música New Age, Jean-Michel Jarre, Kitaro, Andreas Vollenweider, e algumas músicas deles que têm um nome estritamente de nova era: Almost There, que significa quase lá, The Only Road, O Único Caminho, e outros mais. Seja no comércio, seja na indústria, empresários de diversas áreas e de diversos níveis têm se utilizado do misticismo da nova era para a resolução dos seus negócios. Confira agora como isso acontece. Bem, no meio empresarial, a repercussão não tem sido pequena, pelo contrário, tem sido grande. De acordo com a revista Executivos Financeiros, ano 4, número 27, de 1992, hoje muitas empresas estão se valendo da nova era, das suas técnicas, daquilo que ela ensina, das suas práticas, até para contratar futuros empregados. Tem empresas, por exemplo, que não contratam empregados sem primeiro fazer o seu mapa astral, então baseando-se na astrologia. De homossexuais, famílias onde morarão juntos por dificuldades financeiras, pessoas e, portanto, haverá incesto. E ele termina esse segmento dizendo algo que eu quero ler para vocês aqui, na página 220. Ele diz assim:
As formas específicas de famílias que desaparecerão e as que proliferarão vão depender menos das exaltadas pregações dos ministros sobre a santidade da família do que das decisões que nós faremos com respeito à tecnologia e ao trabalho. Ou seja, eles afirmam categoricamente que, a despeito de ministros evangélicos, ou até mesmo os padres católicos, falarem que a família é a célula máter da sociedade, a despeito de haver pessoas que lutem para que a família permaneça como está, nós é que decidiremos qual será o modelo familiar que nós vamos adotar. Portanto, eles promovem um novo estilo de família, onde os pais não têm mais a responsabilidade de educar os filhos. Eles propõem até mesmo que os filhos sejam educados em creches. Por quê? Porque lá eles perderão aquela individualidade, que para eles é um elemento funesto, é um elemento negativo, e aprenderão a conviver com o todo, onde cada criança terá que dividir as suas coisas, os seus brinquedos, e tudo será de todos. E as crianças, então, adquirirão uma consciência coletiva. Os New Agers pretendem acabar com a família nesses moldes, porque eles sabem que não existe ninguém mais capaz de produzir um comportamento ético, moral, uma visão cosmológica do que os pais que amam os seus filhos e cuidam deles. Portanto, se eles conseguirem tirar as crianças de perto dos seus pais, eles poderão mais facilmente estabelecer um contato com essas crianças e serem eles os educadores e não os próprios pais. Nós sabemos que a nova era tem ideias pacifistas. E embora essas ideias pacifistas, não podemos ignorar que dentro dos moldes que se pretende estabelecer a nova sociedade programada pela nova era, há práticas que nós chamaríamos contraditórias para com estas ideias pacifistas. Assim, nós diríamos que a nova era sustenta o aborto, quer dizer, advoga essa posição, advoga o controle da natalidade. Temos também a chamada eutanásia, que também foi muito praticada pelo nazismo, eliminando pessoas idosas, pessoas incapacitadas fisicamente para produzir dentro do novo sistema que se pretende estabelecer. E também se fala até na purificação da humanidade, ou seja, aquelas pessoas que não aderirem à nova consciência programada para a era aquariana, essas pessoas deverão ser eliminadas, porque estariam prejudicando o estabelecimento dessa nova posição mundial pela qual luta a nova era. As informações que nós acabamos de prestar podem ser encontradas na revista Pergunte e Responderemos, número 363/92, na página 27. Essa revista Pergunte e Responderemos é editada pela editora Lumen Christi. A nova era, como nós percebemos, ela procura acabar com todos os opostos, com todos os extremos e absolutos. Portanto, eles propõem que haja mais do que o sexo masculino e o sexo feminino. Eles propõem que haja um terceiro sexo, ou até mesmo que o homem possa abrigar dentro de si mesmo uma sexualidade voltada para o masculino e também para o feminino, e conviver bem com isso. Aliás, eles afirmam até o seguinte, que você só acha equilíbrio na medida que você desenvolve esses dois lados. Porque se você, como homem, puder desenvolver o seu lado feminino, você vai poder ter uma melhor relação com a sua mulher. E se você, como mulher, puder desenvolver a sua sexualidade masculina, você vai poder entender o homem na sua plenitude masculina. Então, eu quero citar um livro aqui de uma psicanalista, June Singer, que chama Androginia, rumo a uma nova teoria da sexualidade. Essa palavra androginia vem do grego andros, homem, guiné, mulher. E esta mulher, ela propõe que todos nós deveríamos caminhar em direção à androginia, ou seja, ter dentro de nós mesmos o lado masculino e o feminino. E ela, na contracapa, ela termina dizendo: a androginia talvez seja de fato o princípio norteador de uma nova era.
Ou seja, que para nortear, ou seja, para dirigir a nova era, é necessário que acabe também esta barreira da sexualidade, que o homem tem que liberar mesmo o seu lado feminino e a mulher o seu lado masculino. Vemos ainda o sexo sendo encarado como algo natural, não que seja antinatural, mas algo que seja animalesco. Não existe o lado ético, o lado moral, espiritual que o sexo tem dentro das Escrituras. Quando nós vemos nas Escrituras, nós percebemos que isso foi um presente de Deus dado ao homem para que, junto com a sua esposa, ele compartilhe do amor que é semelhante ao relacionamento que nós teremos um dia com o Senhor Jesus. Mas o sexo para a nova era é simplesmente uma válvula de prazer. E a nova era tem usado muito também o Tantra, que é o yoga do sexo, ou a mística do sexo. Como vocês podem ver nesta revista Ano Zero, a primeira revista, nós temos aqui uma defesa do que seria o sexo como caminho para Deus. Eles acreditam que se você desenvolver toda uma mecânica sexual de não somente levar o indivíduo ao êxtase físico, mas ao êxtase espiritual, o homem estará desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. Durante toda a história da humanidade, nós vimos várias heresias que procuravam tirar o caminho a Deus, que é Jesus Cristo, e colocar outro instrumento que levasse a Deus. Nós conhecemos o gnosticismo, que pregava que o homem deveria buscar a Deus pelo conhecimento, e os New Agers também afirmam que o homem pode chegar ao conhecimento de Deus através de uma prática desenfreada do sexo com o maior número possível de parceiros. Bom, os New Agers, eles têm procurado, como eu disse, entrar em todos os segmentos da sociedade. Dentro da área de saúde, eles têm abordado a chamada medicina holística, ou chamada também medicina integral, onde eles procuram tratar muito mais do que os sintomas, tratar a causa do que seria a enfermidade. Agora, isto é, obviamente, válido. Agora, eles estão introduzindo dentro dos aspectos médicos, aspectos místicos também. Eles se utilizam de plantas, de florais, como por exemplo os florais de Bach, e afirmam que existem energias que estão vindo do além, do cosmos, que se utilizam destas plantas para a cura, para a terapia. E quando você vai num desses médicos, ele não vai simplesmente perguntar para você qual é o seu mal, ele vai perguntar a sua vida inteira. Porque muito mais do que tratar simplesmente da enfermidade, ele quer propor as suas novas ideias. Então ele pergunta se você é ansioso, faz toda aquela enquete e depois ele começa a trazer respostas que estejam trazendo no seu bojo ideologia da nova era. Algumas pessoas perguntam para mim, pastor, homeopatia da nova era? Eu quero dizer para vocês que o fundador da homeopatia era um crente, um judeu convertido. E esta palavra homeopatia vem do grego homos, o mesmo, e patel, que significa sofrimento. Portanto, e alopatia, alos, outro, patel, sofrimento. A medicina alopática, ela trata de uma enfermidade introduzindo um elemento que seja oposto àquilo que você tem. Por exemplo, se você tem um problema gástrico, você tem acidez no estômago, se você vai ao médico alopata, ele vai te receitar algum remédio que seja um antiácido, que vise estabelecer o pH do seu estômago. Se você vai, por exemplo, ao médico homeopata, ele pode eventualmente introduzir algumas pílulas que contenham ácido em si mesmas. Para quê? Para que o seu organismo possa reagir ao excesso de acidez e produzir menos ácido. Portanto, trata do problema com o mesmo elemento que está causando o problema. Se você tem excesso de ácido, ele joga mais um pouquinho de ácido para que o seu organismo vá reagindo àquilo. Portanto, a homeopatia necessariamente não significa ser nova era. Mas há muitos médicos homeopatas que estão introduzindo aspectos da nova era dentro da medicina da homeopatia. Dentro desse segmento, por exemplo, de ervas, há um livro chamado As Ervas do Sítio. Esse livro, ele fala de várias plantinhas e várias ervas. E no meio dele existem vários duendezinhos e bruxazinhas que, segundo a autora, estão ali
Rosemarie Bonhausen, estão ali trazendo os fluidos positivos para essas plantas, para que elas exerçam o seu propósito curativo.